pena de morte é sempre um assunto muito delicado. Ao longo da história já foram aplicados vários métodos de execução ao redor do mundo. E até hoje funciona em alguns países, como a China, Estados Unidos, Coreia do Norte e vários outros. Você já deve conhecer os métodos mais convencionais de execução, como a forca, injeção letal, cadeira elétrica. Mas em um passado não muito distante, existiam maneiras muito atípicas de executar alguém. Eram procedimentos brutais que feriam completamente o nosso conceito de direitos humanos. Veja agora as penas de morte mais cruéis da história. Dama de Ferro. A Dama de Ferro é um método de tortura e execução. Dizem que essa pena de morte surgiu durante a Inquisição da Idade Média e que sentenciava crimes de cunho religioso, embora existiam estudos que contradizem essa teoria. Mas, de qualquer forma, a Dama de Ferro, que também é conhecida como Virgem de Ferro ou Donzela de Ferro, traz uma representação da face da Virgem Maria. Funcionava como um sarcófago que no seu interior possuía uma série de cravos de ferro que perfuravam o aprisionado. Só que nenhum desses ferros atingiam órgãos vitais da vítima, fazendo com que o mesmo morresse por perda de sangue ou agonizando por asfixia. Funeral vivo. Como o nome já diz, o enterro prematuro ou funeral vivo era tanto um método de execução quanto de tortura, na qual a pessoa é enterrada ainda viva. Normalmente, os condenados cometiam crimes desonrosos, como adultério, estupro e outros. O método era meio que simbólico, feito especialmente para que os sentenciados fossem enterrados assim como os atos que eles cometeram. Esquartejamento. Já pensou ser esquartejado ainda vivo? Normalmente era assim para os condenados de crime contra o Estado na Europa durante a Idade Média. Os braços da pessoa eram presos em uma árvore, enquanto as pernas eram amarrados em cavalos ou burros. Os animais vão puxando a pessoa para sentidos opostos, fazendo com que todos os membros do corpo sejam deslocados até serem arrancados. Com o tempo, elaboraram uma máquina de madeira para facilitar a execução. Morte na fogueira. A pena de morte favorita da Inquisição. Esse método, no geral, era reservado para crimes religiosos, pois eles acreditavam que o ato de queimar a vítima purificava o corpo, fazendo com que a alma ainda pudesse ser resgatada. Se algo saísse errado, ou se acontecesse uma situação inesperada, como por exemplo a fogueira não acender ou a forca se romper, o método era interrompido. Os religiosos paravam a execução na hora, por acreditar que era alguma intervenção divina. Sendo assim, o indivíduo não podia mais ser condenado. Empalamento. O empalamento era um método tão cruel que ele foi utilizado poucas vezes. Eram mais reservados para casos excepcionais, principalmente os que envolviam crimes sexuais, com exceção de Vlad, o Empalador, que submetia qualquer inimigo ao empalamento. Se você quer saber mais sobre esse personagem que deu vida ao Drácula de Bram Stoker, é só clicar nesse link que vai aparecer aqui na tela. Voltando, o método de tortura funciona mais ou menos assim. Você pega uma estaca de madeira com cerca de 3 metros enficada no chão e introduz a posição vertical no ânus do prisioneiro. Depois disso, é só ficar esperando ele ter uma morte lenta, enquanto desliza a estaca abaixo por horas ou dias. Desse modo, a perfuração levava à morte por hemorragia. Crucificação. O tão famoso método de crucificação. Não é à toa que ficou tão conhecido. É de longe um dos métodos mais cruéis de morrer. O indivíduo deveria levar a sua cruz até o local que era realizada a sentença. Lá ele tinha suas mãos e pés pregados na cruz, junto com uma placa escrita com o crime que havia cometido. O ritual era inteiro acompanhado pelo público, e o crucificado sofria com exposição a calor, chuva, insetos, fome e o total desconforto por cerca de 36 horas até a sua morte, que de fato normalmente ocorria por sangramento, dor ou febre. O método era tão violento que foi abolido cerca de 3 séculos depois de Cristo e substituído pela forca. Escafismo. O escafismo foi um método de execução praticado na Pérsia Antiga. Ele é muito pouco conhecido e não é à toa. Essa é a forma de morrer mais cruel dessa lista. O condenado era deitado nu em um bote. Essa pessoa era forçada a comer leite e mel a ponto de desenvolver uma diarreia. Além disso, era jogado mais mel no corpo da vítima para atrair inseto a membros expostos. O condenado era então deixado flutuando em águas paradas, exposto ao sol. Os vermes começavam a surgir dos seus excrementos, junto às formigas e moscas atraídas pelo mel, que começavam a devorar a pessoa aos poucos, ocasionando gangrena. A morte por escafismo era dolorosa e demorada.
tem registro de vítimas que demoraram por volta de 20 dias para falecer. E aí galera curiosa, gostaram do vídeo de hoje? Então curte, comenta e compartilha esse vídeo aí para todos os seus amigos, vai! E não se esquece, se inscreva no canal e deixe a sua sugestão de vídeo aí abaixo nos comentários, tá? Ela é muito importante pra gente. Obrigado e até a próxima!